pouquinho do panorama atual, né? Isso. Referente a LGPD, vigências e objetivos, dados pessoais, agentes, direitos do titular, princípios, bases legais, né? Consentimento, legítimo interesse, sanções, adequação, medidas preventivas e como se adequar, termo de uso e política de privacidade, certo? A gente informa que esse conteúdo ele vai ser gravado e vai ser disponibilizado no canal da Agitec, no YouTube, então desde já a gente pede que, se possível, vocês se inscrevam no canal lá e possam daqui a pouco, né, interagir com a gente através das redes sociais. Lucas, a palavra fica contigo agora. Estão enxergando a apresentação aí direitinho? Sim, eu estou. Uhum. Então tá. Primeiramente, agradecer o convite aí da Agitec, né? Me apresentar rapidamente, meu nome é Lucas Ávila, a gente vem atuando já há algum tempo com startups, inovação e tecnologia, né? E eu venho me dedicando nos últimos meses mais a esse assunto de proteção de dados e direito digital e novas tecnologias. Então, vou tentar passar para vocês aí hoje um panorama geral desse assunto que ele não é novo, né? Mas ele está em pauta agora por conta da possível vigência da LGPD no ano que vem. Que ficaria para esse ano, mas houve uma postergação por conta do MP. E amanhã, possivelmente, haverá uma votação para decidir se vai ser em maio do ano que vem ou em janeiro, que existe a possibilidade também. Eu peguei uma apresentação que eu tinha, que tinha feito uma palestra, e inseri mais informações dentro desses slides, com base no que eu julguei mais pertinente, principalmente a pequenas empresas, né, e negócios que estão começando e startups. Vamos lá. Aqui para dar um contexto, para vocês terem noção como esse assunto ele é importante não só em função da lei, mas por conta muito do contexto mundial, né, dos cybercrimes e desses vazamentos de dados. As empresas hoje elas são muito visadas, né, em função da importância que esses dados pessoais têm, tanto para o mercado quanto para os cybercriminosos. Então, só para terem uma ideia de como esses vazamentos acontecem, às vezes com milhares de dados de clientes prejudicando a imagem da empresa e coisas nesse sentido. Aqui um contexto mundial só sobre a proteção de dados, né? Em 2012, alguns devem conhecer a história do Edward Snowden, que publicou nos jornais americanos o sistema de vigilância massiva do, do governo americano. Posterior a isso, nós tivemos, em função de toda a discussão no cenário mundial, o Marco Civil da Internet, que já trouxe algumas previsões a respeito da proteção de dados, junto com o Código do Consumidor, lá em 1990 também. Tivemos o caso da Cambridge Analytica, que atuou, segundo se tem informações, monitorando e captando informações para a eleição do Trump, que foi um acontecimento que gerou muita discussão na época também sobre os limites da análise de dados sem o consentimento, né, desses usuários, principalmente do Facebook na época. Nesse mesmo contexto surgiu a GDPR, né, que a gente diz que é a General Data Protection Regulation, que seria a LGPD da Europa, entre aspas. O texto da LGPD ele é muito semelhante porque ele se baseou bastante nas normativas europeias. A gente vai até perceber que, às vezes, na lacuna da lei ou até mesmo alguma dúvida que a gente tenha de como isso vai ser aplicado aqui no Brasil, muitas vezes a gente já analisa o mesmo cenário na Europa, por conta da lei ela ter vindo anos antes, né? E na Europa não teve essa postergação que aconteceu aqui no Brasil. Então, desde 2018,
eles estão com a GDPR em vigência. Sem falar que a Europa, naturalmente, ela já é mais madura, né, nesse sentido de proteção de dados. O que é a Lei Geral de Proteção de Dados? A Lei Geral de Proteção de Dados nada mais é do que uma união de todas as normativas que já existiam anteriormente em relação à segurança da informação e proteção de dados em uma lei só. Na verdade, ela não traz nada novo. Ela agrega todos esses regramentos de proteção de dados e faz com que esse assunto entre em pauta, embora ele já venha sendo discutido tanto a nível Brasil quanto a nível mundial há muito mais tempo, questão de privacidade e proteção desses dados, né? A gente chama de norma neutra tecnológica porque a ideia da LGPD não é engessar, ela é ser um norteador para as empresas e para os titulares desses dados, para estimular e acompanhar todo o processo de evolução tecnológico, mas que ele respeite, né, os direitos dos dados pessoais e da privacidade. Tem uma aplicação transversal e multissetorial, porque ele atinge a todos os setores da economia, e extraterritorial é mais uma questão técnica que nessa palestra não vale muito a pena entrar. Aí muita gente pergunta, né, mas essa lei vai pegar aqui no Brasil? Eu diria que ela já pegou. Não existe a opção dela não pegar. Muito porque não é só uma questão... Peraí que deu um barulhinho aqui. Não sei se caiu. Se alguém me confirma aí. Tudo certo, Lucas, pode continuar. Eu não sei porque que ele está apitando aqui. Então tá. Muita gente no início da propositura da LGPD disse, mas essa lei não vai pegar no Brasil, porque aqui as coisas não funcionam e tudo mais. Mas o que acontece, na verdade, é que existe um interesse também econômico do Brasil na aprovação e na aplicação da Lei Geral de Proteção de Dados no país, porque existe esse interesse no ingresso do Brasil na OCDE. E além do apoio dos Estados Unidos nessa entrada, uma das normativas e exigências da OCDE para a entrada dos países é justamente que o país tenha uma legislação capaz de fiscalizar o cumprimento da proteção dos dados dos titulares no país. E a empresa de vocês, ela precisa se adequar à LGPD? Vamos lá. Você é uma pessoa física ou jurídica? Tem tratamento de dados pessoais nessa operação da sua empresa? Tem fins comerciais na empresa em função desse tratamento? É online ou offline, tanto faz. Então, não existe escapatória. Vai ter que se adequar à LGPD. Primeiro, a gente precisa entender o que são dados pessoais, né, pessoal? O dado pessoal, na verdade, ele é toda a informação de pessoa natural. É importante frisar isso, porque um, Lucas, não sei se tu me escuta, mas privacidade, porque o conceito de Opa, privacidade Lucas, ele é um conceito mais específico. Ele leva em consideração o íntimo do titular. E os dados pessoais, ele tem um conceito muito mais amplo. Isso fica mais fácil para a gente conceituar o que é dado pessoal, mas vocês vão ver como fica complicado, porque, na verdade, todo dado de uma pessoa tratado, ele vai ser considerado dado pessoal, então a empresa vai ter que ter cuidado com esses dados em função das exigências da lei. Aí nós temos também o conceito de dados pessoais sensíveis, né, que são dados mais vulneráveis, que podem acabar acarretando algum tipo de tratamento desigual, algum preconceito, que a gente fala que eles necessitam de uma tutela mais rigorosa. Exemplos de dados pessoais aí. Olha aí, ó. Nome, telefone, documento, passaporte, e-mail, foto, profile, áudio, vídeo, digitais, IP, MAC address, qualquer coisa hoje em dia, então, que identifique ou seja passível de identificação de uma pessoa natural vai ser considerado um dado pessoal. Quais são os agentes que a lei observa e traz para a gente?
o titular, que na verdade é uma pessoa física, né? E os agentes de tratamento. O controlador, que pode ser uma pessoa física ou pessoa jurídica, que é quem toma as decisões e determina as finalidades e como vai ser feito o tratamento desse dado. E o operador, que ele realiza o tratamento por ordem do controlador e seguindo as instruções que o controlador dá. O tratamento, na verdade, ele é toda a operação com um dado pessoal. Ele é desde a coleta até a eliminação desse dado. O tratamento é toda a operação que está dentro da cadeia de tratamento. Da coleta ao descarte, a gente fala. Além disso, a lei também traz a figura do encarregado, que na Europa é o DPO, né? Que ele responde perante os titulares e os órgãos de fiscalização. Ele é aquela figura responsável por fazer toda essa comunicação entre as empresas que coletam esses dados e tratam esses dados, os titulares que solicitam informações desses dados tratados e as autoridades fiscalizadoras, como a ANPD, que não foi criada ainda, e o MP e outras entidades. Direitos dos titulares. O principal direito é a liberdade e a igualdade. Vocês vão ver que muito se fala na LGPD em transparência também. Transparência e clareza nas informações. Aqui estão alguns os principais direitos dos titulares segundo a lei. Direito a acesso, a correção, a anonimização, eliminação e revogação. Acesso aos dados que ele forneceu para a empresa, correção de dado, qualquer dado que esteja incorreto, eliminação desse dado caso ele julgue que não vai ser mais necessária a utilização, revogação, essa revogação em relação ao consentimento no fornecimento do dado. Quando eu falo de consentimento, a gente vai falar de novo da revogação. E a anonimização a gente vai falar no próximo slide também. Princípios base. Aí estão os princípios que a lei traz, né? Não vou me alongar muito aqui para não ficar maçante, mas finalidade, adequação, necessidade é um princípio muito importante. Livre acesso, qualidade dos dados, transparência e, de novo, segurança é muito importante. Prevenção, não discriminação, prestação de contas. Vamos lá. Anonimização, que é um dos direitos dos titulares. Processo de eliminação dos elementos identificadores. Como é que acontece a anonimização? Ela tem que ser irreversível. Você pega um dado e anonimiza ele através de criptografia ou da quebra desse dado, e ele não é mais considerado um dado pessoal. Então, esse é um dos direitos do titular dos dados, mas vocês vão ver que a pseudonimização, quando é um processo de criptografia reversível, ela ainda assim é dado pessoal. Então, a criptografia e a anonimização reversível, ela é mais uma medida de prevenção que a empresa pode ter do que propriamente uma forma de transformar isso em não dado pessoal, porque dependendo da atividade é muito difícil que essa anonimização seja realmente irreversível, né? Consentimento, pessoal. O consentimento nada mais é do que a manifestação do titular dos dados para fornecimento e o tratamento desse dado pela empresa que vai coletar ele. O consentimento, segundo a LGPD, ele precisa ser livre, informado e inequívoco. A gente fala em consentimento, basicamente, eu vou dar um exemplo aqui. Por exemplo, um aplicativo que coleta lá o e-mail, o nome, o CPF, o endereço de uma pessoa. Ele precisa, se ele vai utilizar esse e-mail para marketing direto depois, para ficar entrando em contato e mandando novidades para esse titular dos dados, ele precisa do consentimento desse titular para que esse tipo de operação seja feita. A gente fala em granularização do consentimento, ou seja, para cada finalidade de um tratamento tem que ter um consentimento específico. Não adianta mais fazer como se fazia antes, por exemplo, um cadastro com um checkbox ali, só um xizinho de eu aceito os termos e condições, e dentro desses termos e condições, um monte de informação lá, às vezes até faltando informações,
e depois sair disparando e-mail para esses cadastros ou sair compartilhando esses dados com outras empresas. Tudo isso agora vai acabar com a vigência da LGPD, né? Isso é importante também, o direito de revogação. Se um titular dos dados ele fornece o consentimento para um tratamento específico, ele tem o direito de revogar a qualquer tempo esse consentimento. Então, ao mesmo tempo que ele é uma forma tranquila de conseguir o direito ao tratamento desse dado pela empresa, ele é meio frágil porque o titular ele pode revogar essa intenção dele de fornecer os dados a qualquer tempo e cabe à empresa então deletar esses dados em tempo razoável. Legítimo interesse é outra base legal de tratamento que dispensa o consentimento do titular dos dados. Tem que ser finalidades legítimas que vão ao encontro do interesse do controlador ou de terceiro. O legítimo interesse geralmente ele é utilizado quando já existe alguma relação da empresa com esse usuário ou com essa pessoa física, e então para mandar benefícios para eles, propagandas, promoções, a empresa se utiliza dessa base legal do legítimo interesse para que possa ser enviado ao titular sem o seu consentimento. Embora toda vez que a empresa se utilizar do legítimo interesse, ela vai ter que documentar isso e especificar exatamente qual foi o raciocínio que ela utilizou para que esse legítimo interesse possa ser utilizado como uma dispensa do consentimento. Aí a gente fala em relatórios de impacto, que eu não vou entrar aqui nessas questões de relatórios, porque ele acaba sendo... A lei, na verdade, ela exige vários entregáveis que a gente fala, né? Que são inúmeros relatórios e mapeamentos que, querendo ou não, para as empresas menores, até que a autoridade nacional seja criada e forneça modelos e facilitações em relação a esses relatórios, fica muito inviável, né, para as pequenas empresas conseguirem essa adequação 100% fiel. Importante lembrar que o legítimo interesse ele não se aplica aos dados sensíveis, né? O dado pessoal sensível para ele ser tratado, aquele dado mais vulnerável, como raça, religião, que eu citei antes, ele precisa do consentimento do titular. E um consentimento para finalidade específica, que é uma das exigências também bem claras na legislação. Tá, e se a minha empresa ela não cumprir com os dispositivos e exigências da LGPD, o que pode acontecer? Nós temos na lei previsões das sanções administrativas, né? Uma simples advertência ou uma multa que pode chegar até 2% do faturamento da pessoa jurídica, limitado a 50 milhões por infração. Obviamente, isso serão definidos ainda pela autoridade que não foi criada, critérios, né? Com base em cada fato, em cada infração e em cada incidente de segurança, mas pode chegar até esse valor bastante expressivo. Outra sanção administrativa é a eliminação dos dados, e o pessoal foca muito nessa sanção da multa, mas eu acho que o mais problemático, pensando numa empresa que tem como modelo de negócio uma base tecnológica, é essa sanção de suspensão das atividades de tratamento. Imagina aí um aplicativo ou uma empresa que faz gestão ou qualquer outra atividade que tenha um tratamento massivo de dados. Se a sanção for a suspensão das atividades, praticamente uma falência civil, né? Fica inviabilizado de fazer a própria atividade principal. Então é bastante preocupante essa sanção, eu diria até mais que a multa. Sem falar nas sanções judiciais, né? A reparação dos danos causados aos titulares e o custo que isso pode trazer para a empresa. Ok, vamos falar de LGPD, startups e pequenas empresas. Por isso que vocês estão aqui, né? Estatística dos cyberataques. Mais de 75% das empresas vítimas de ataques são pequenas e médias empresas. Mais de 60% das empresas já sofreram ataques aos seus bancos de dados.
Existe uma frase muito famosa nesse meio de quem trabalha com produção de dados, segurança da informação, que existem dois tipos de empresa, né? As que já sofreram ataques cibernéticos e as que já e sabem disso e as que já sofreram e não sabem, que é muito difícil hoje em dia uma empresa que trabalhe com trabalhe online não ter sofrido algum tipo de ameaça de vazamento de dados. Sem falar no impacto do alto custo contencioso administrativo e judicial e na imagem prejudicada perante o mercado. Né? A gente fala muito que a adequação e a implementação da LGPD ela é um custo para a empresa, mas o que tem que ser visto agora com a vigência da lei, como ela não existe outra forma de fugir dela, não existe uma forma de fugir dela, na verdade, é ver a implementação da LGPD como uma oportunidade, né? Uma oportunidade de se aproximar mais do cliente, daqueles que têm clientes, pessoas físicas, daqueles que tratam diretamente com empresas, de, de mostrar uma seriedade na operação e até mesmo essa questão de adequação e gestão de riscos cibernéticos também influencia na própria captação de investimento perante o investidor, né, que vai ver que a empresa está preocupada com a segurança da própria empresa e dos dados que ela trata. Né? Aqui nós temos outros impactos. Ó. O que a gente fala na proteção de dados é que a exposição ao risco ela pode ser tanto direta, né, um impacto maior para as empresas que trabalham diretamente com o consumidor, e também um impacto indireto das empresas que trabalham diretamente com empresas, que a gente chama de efeito dominó, por conta do compartilhamento de dados com terceiros. Né? Então, mesmo que o teu cliente final não seja uma pessoa física, muitas vezes o teu serviço é tratar os dados que são coletados pelo teu cliente. Então, um efeito em cascata, tu acabas sendo atingido também e necessariamente tu tem que se adaptar e se adequar a essa legislação. Aqui nós temos a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, né, que ainda não foi criada, infelizmente, já era para estar. Existe uma discussão muito grande ainda, que o Brasil está demorando muito para criar uma autoridade. E uma luz no fim do túnel aí, que segundo a lei compete à ANPD, né, editar normas e orientações e procedimentos simplificados às empresas de pequeno porte e também às startups ou empresas de inovação. Então, o que a gente espera que seja facilitador para as startups e pequenas empresas é justamente que a NPD venha para trazer diretrizes e facilitações e modelos, assim como se faz na Europa, e que sejam fornecidas ferramentas menos custosas, né, e que viabilizem essa adequação, porque é um processo, vocês vão ver depois, quando for mais específico, é um processo que não é barato para a empresa se adequar de forma ideal. Né? E agora, como se adequar? Na medida do possível. Primeiramente, vocês vão ter que identificar, mitigar e prevenir os riscos. Por que identificação? A primeira fase de identificação é entender como é a cadeia e como é a vida, a cadeia de tratamento desse dado, a vida útil desse dado dentro da tua empresa e dentro do teu negócio. Quais dados pessoais são tratados, tanto de usuários, visitantes, funcionários, até mesmo metadados, que são os dados dentro de outros dados, né? Categorizar esses dados de acordo com a natureza, origem e volume, porque essa categorização ela ajuda a gente a perceber qual é o risco que a empresa está submetida no tratamento desses dados. Então, a depender da categoria e do volume, quanto mais sensível o dado e quanto maior o volume desse banco de dados, obviamente, maior o risco no vazamento de alguma informação e no prejuízo tanto para o titular quanto para a empresa.
Terceira questão dentro da identificação ainda, identificar a finalidade do tratamento e as bases legais. Na verdade, cada finalidade, cada propósito de um tratamento do dado específico, ele vai ter uma base legal específica, que pode ser o consentimento, se o titular fornecer o consentimento, ele pode ser o legítimo interesse, como a gente viu, ele pode advir de um contrato específico, ele pode advir de uma obrigação legal prevista em lei. Então, existem 10 bases legais dentro da LGPD, mas essas que eu citei são as principais, principalmente para empresas privadas. As outras são mais relacionadas ao setor público. Esses dados são necessários. Aí a gente fala aí para quem gosta de transformar palavras, hein? Uh, o princípio da necessidade na lei, ele é muito importante, é um dos principais junto com a transparência, porque daí nós falamos em data minimization, né? Que na verdade nada mais é do que considerar se esse tratamento, se esse dado coletado, seja no cadastro ou em qualquer outra situação, quando o usuário ou o visitante ou qualquer outro cliente é cadastrado dentro do, da tua plataforma, do teu site, do teu aplicativo ou até mesmo dentro do banco de dados da tua empresa, se esse dado coletado ele é realmente necessário. Porque por muito tempo a gente observou, né, que as empresas elas acabavam coletando dados que eram totalmente irrelevantes para aquele tipo de função. Então, essa tomada e coleta massiva de dados é uma tendência que tem que ser deixada de lado, entendeu? Só devem ser coletados os dados necessários. Até uma forma de adequação interessante é pegar os cadastros e revisar eles e ver se todos aqueles dados ali são realmente essenciais à atividade da empresa. E o mais importante, se você não precisa, pare e delete. Não tem por que ficar com dado que não vai ser utilizado. Isso aí só aumenta o risco e não tem o menor sentido, né? Ficar tratando um dado e se preocupando com um dado que não vai trazer nenhum benefício para a empresa. Saiba onde estão armazenados esses dados. Então é importante saber, além da natureza e qual dado está sendo coletado do titular, também onde eles são armazenados. Isso por quê? Porque como a gente viu lá anteriormente, que alguns dos direitos do titular do dado é justamente o acesso, a revisão e a remoção desses dados, se existe alguma solicitação por parte desse titular perante a empresa para que esse dado seja deletado ou alterado, a empresa tem que fazer isso num tempo razoável. E conhecendo como é na prática, a gente sabe que muitas vezes alguns backups estão em algum lugar, outras coisas estão na nuvem, outras coisas estão no próprio computador da empresa ou computador pessoal dos funcionários. Então, quando existe alguma solicitação para remoção, ela tem que ser removida totalmente de todos os dispositivos e todos os lugares onde esse dado se encontra. Segunda fase, mitigação. Que a gente fala na mitigação para evitar que esse risco, que esse incidente de segurança aconteça? A gente fala em privacy by design, privacy by default. Nada mais é do que ter a privacidade desde a concepção do negócio. Então, se vocês estão começando um novo projeto, um novo produto, um novo serviço, já considerar a privacidade como um elemento pertencente à operação desse produto ou serviço. E o Privacy by Default nada mais é do que sempre que fornecer um serviço ou produto ou ferramenta ao cliente, que, que a privacidade ela venha por padrão, ou seja, que qualquer coisa que fuja e que autorize o compartilhamento desses dados, ela tenha que ser solicitada por esse cliente, entendeu?
Ou seja, levando, por exemplo, para ficar mais claro, se a gente considerar uma rede social, pode ser o Facebook mesmo. A privacidade ali é por padrão. Todos os dados, eles são visíveis primeiramente só ao usuário, e o usuário tem que escolher aqueles dados que ele quer que as pessoas que não são amigas dele tenham acesso. Então, por padrão, ele tem o máximo de privacidade possível, e aquilo que ele não quer que esteja dentro do campo da privacidade, ele pode optar por disponibilizar aos terceiros, né? Outra parte importante que a gente fala, que é mais o de dentro para fora da empresa, né? Que é revisar e criar essa política de privacidade. A política de privacidade nada mais é do que o, todo o resumo daquilo que a gente viu até agora, da identificação e da mitigação desses riscos, em um documento que possa ser entendido e compreendido por parte do titular que vai fornecer esses dados. Então, acabou aquela questão que eu sei que muita gente já fez, de pegar a política de privacidade de um site famoso e só alterar o nome lá, alterar o CNPJ e dizer, pronto, tá aqui minha política de privacidade. Se a deles é boa, a minha vai ser boa também. Não é assim, ela tem que ser específica. Ela tem que ter o que, como, quando e por quê. Ou seja, todos esses dados aí tem que estar dentro da política da privacidade. Quem é o responsável pelo tratamento, que tipo de dado ele é coletado, qual a finalidade desse tratamento do dado, quais são os direitos do titular, quais são as bases legais utilizadas nessa coleta de dados, se existe compartilhamento desses dados com terceiros, se existem decisões automatizadas, o fornecimento de um contato do encarregado da empresa para tratar sobre esses assuntos de privacidade, como remoção e consentimento, o tempo que esses dados vão ficar retidos em mãos da empresa, e também as questões de segurança da informação, ou seja, quais são as medidas que a empresa toma para proteger esses dados do titular. Tudo isso tem que estar dentro da política de privacidade. E mencionando novamente, ela não pode ser uma cópia de alguma existente, porque todas essas medidas são situações bem específicas de cada modelo de negócio, né? E como ela tem que ser objetiva para que as pessoas possam compreender, ela demanda esse detalhe. Então, por isso é muito importante passar por todas essas fases para até que a política de privacidade seja mais fácil de ser confeccionada, né? Ainda dentro da fase da mitigação, política de cookies. Os cookies, na verdade, eles sempre estiveram dentro dos sites, né, para coletar informações de visitas e tudo mais e personalizar. Só que vocês podem perceber que até alguns sites estrangeiros alteraram bastante a sua política, né? Agora, a política de cookies ela também demanda um consentimento. E esse consentimento ele tem que ser registrado. Um exemplo que a gente usa bastante é o IP com a data e a hora, mais a confirmação desse IP depois no cadastro, né? Então, a gente fala no consentimento, na verdade, sempre usando, lógico, um exemplo que seria uma plataforma ou um site, que no cadastro ali tenha a opção de opt-in. O que é o opt-in? Eu vou dar um exemplo aqui, ó. Se vocês verem aqui, ó, esse aqui é a política de cookies da autoridade da Inglaterra, o ICO. Vocês veem que aqui o que não é necessário, os cookies que são necessários, eles devem ser identificados e, obviamente, se eles são necessários, a pessoa tem a opção de entrar na página e se submeter a essa política de cookies ou sair da página porque eles são necessários, né? Mas agora aqui, ó, esses cookies analíticos aqui de análise, isso aqui necessita que a pessoa clique ali. Então, é um opt-in, não é um opt-out.
muito se fazia antigamente, quando se estava alterando as políticas de cookies, que deixava já marcado e a pessoa, se quisesse, ela tinha que, que tirar. O padrão era a utilização desses cookies. Na verdade, agora, com a vigência da lei, o consentimento ele tem que partir do titular. Então, o titular vai ter que clicar naquilo que for exceção, caso ele aceite. Aqui um exemplo brasileiro, aqui fazendo um merchan gratuito. A política de cookies da John Deere. Ela tem aqui os cookies obrigatórios, vocês podem ver, que não são passíveis de consentimento ou não, porque eles são obrigatórios. Vocês podem ler mais, é bem legal a forma como eles fizeram aqui, bem detalhado. E aqui os cookies funcionais e de publicidade. Aqui, na verdade, eu considero que eles nem estão corretos, porque a primeira vez que tu entrares no site, tu vai ver que eles já estão marcados como sim. O correto seria já marcado como não, e daí se a pessoa quisesse, ela colocaria o sim. Mas tudo bem, mas para vocês terem uma noção de como é que hoje em dia deve ser feita a política de cookies, né? Com a opção daquilo que não é essencial do consentimento do titular. Aí dentro da fase da mitigação também permitir ao titular aquilo que eu já falei, ó, visualizar, editar, baixar e deletar a informação e o dado que ele tem lá dentro. E também revisar as transferências de dados, tanto internacional, se ele é armazenado na nuvem, e parceiros uh, que, não, que não hospedam o banco de dados dentro do Brasil, em relação a terceiros também, que é importante sempre ter noção dos contratos e da responsabilidade. E se vocês forem na posição de controladores, ou seja, vocês que tomam esses dados do cliente de vocês, e tem terceiros que tratam esses dados juntamente, é importante sempre conferir se esses terceiros tomam medidas também de mitigação de riscos, porque no fim, havendo algum incidente de segurança, quem vai ser responsabilizado pela agência, pela autoridade nacional ou por uma autoridade de fiscalização é o controlador. Depois, a relação, obviamente, a relação particular entre eles, se houver um prejuízo, ele pode entrar contra esse terceiro. Mas perante o titular, o prejuízo é do controlador. Essa responsabilidade, ela é objetiva, né? Aí a terceira fase da adequação, a prevenção. Essa proteção, ela tem que ser equivalente ao risco. Aquilo que eu falei para vocês. Quanto maior o volume dos dados, quanto mais sensível a natureza desses dados, maior vai ser o risco. E quanto maior o risco, maiores e melhores vão ter que ser as ferramentas de prevenção. Daí nós temos as ferramentas técnicas e as políticas internas. Como exemplo aí de ferramentas técnicas, os antivírus, firewall, backups, criptografia, mascaramento dos dados, autenticação em 2 fatores para trazer mais segurança no acesso a esses bancos de dados. Dentro das políticas internas, controle de acesso, treinamento da equipe, isso é muito importante, trazer essa cultura de proteção de dados para dentro da empresa, como fazendo com que isso faça parte da cultura mesmo de todos aqueles que trabalham na empresa e tenham ciência da importância da proteção de dados, né? Procedimentos de acesso, monitoramento 24 horas por dia, análise de vulnerabilidades, o compliance, que a gente fala bastante no direito, né? Que é estar sempre de acordo com as legislações e normativas relacionadas à segurança da informação. Importante isso aqui, ó, a adoção dessas medidas preventivas, ela é atenuante, ou seja, lembra que eu falei lá que as sanções impostas pela autoridade nacional, elas levariam em consideração o quão preventiva era a atuação da empresa com esses dados, né? Então, quanto mais medidas forem tomadas para que se mitiguem esses riscos, menor vai ser
a sanção escolhida pela autoridade ou até pelo judiciário, por conta da razoabilidade e da proporcionalidade. Uma coisa muito importante, pessoal, não existe proteção de dados sem segurança da informação. Eu poderia chegar aqui e dizer, é uma questão jurídica, o advogado vai implementar tudo, fazer todos os processos, revisar os contratos, mas no fim do dia, sem uma segurança da informação, sem as medidas de prevenção, essa lei ela é baseada no risco do vazamento dos dados e no prejuízo que isso pode trazer para o titular desses dados, que é, na verdade, a peça mais fraca dessa equação, né? Então, não há como se adequar sem ter como princípio a segurança da informação e sem tomar essas medidas necessárias para proteger esses bancos de dados, né? Na verdade, a lei ela traz inúmeras obrigações que para empresas menores elas são eu pelo menos considero inviável essa adequação 100%, entendeu? Nós temos aí a vigência da lei chegando para o ano que vem, não se sabe ainda se é maio ou janeiro, mas certamente ano que vem, e as sanções para agosto do ano que vem. Só que isso não exclui, ainda assim, a fiscalização por parte do Ministério Público, dos órgãos do direito do consumidor. A gente tem informação aí que esses entes de fiscalização eles já estão se movimentando, né, se preparando para aumentar a fiscalização quando a lei começar a entrar em vigência. Então, obviamente, serão alvo de fiscalização aqueles negócios que tratam mais dados, né? Que tem uma atividade de coleta e tratamento massivo de dados, mas tudo que puder ser feito por parte das pequenas empresas para estar mais perto da educação possível, até que a autoridade nacional traga ferramentas facilitadoras desse processo, vai ser com certeza uma forma de facilitar lá na frente, seja qualquer defesa no caso de vazamento desses dados, ou seja até na própria adequação perto do ideal, né? Porque tudo aquilo que a gente viu aí, ele diminui a quantidade do risco, embora não seja uma adequação completa, né? Mas essa adequação completa, na verdade, ela teria inúmeros relatórios e, e prazos e tudo mais que, inicialmente, a gente vai ter que ficar esperando a autoridade vir e ver se vai flexibilizar esse tipo de exigência das pequenas empresas e das startups, né? Porque, como eu falei lá no início, a LGPD ela é uma norma que ela não visa engessar a evolução tecnológica. Ela só quer também proteger os dados e trazer uma seriedade para esse assunto que é muito importante, né? Eu sei que, obviamente, é muita coisa, a gente não consegue esgotar todas as exigências da lei, passo a passo, como deveria ser uma implementação, mas e também não certamente eu não passei para vocês um cenário muito otimista, né? Mas são exigências que a gente não pode mais fugir e, como eu falei anteriormente, é uma lei que ela não é questão dela pegar ou não, ela veio para ficar em função do contexto econômico mundial e da evolução da sociedade da informação, né? Então, espero que tenha sido proveitoso a vocês, principalmente para ter um panorama geral aí do que é a LGPD e como ela vai se aplicar e de que forma vocês podem se aproximar mais do ideal, pelo menos por enquanto, né? E qualquer dúvida, vocês podem fazer perguntas agora. Eu vou dar não cheguei a olhar o chat ali. E se quiserem mandar no LinkedIn, para o meu e-mail, ou depois, se quiserem até pelo WhatsApp, eu fico à total disposição aí. Oi, Lucas, obrigado pela fala aí.
Vou te pedir, então, que tu possa olhar ali no chat, que tem uma pergunta ali do Fernando. Se tu puderes auxiliar ele nessa dúvida. Só parar a apresentação. Se bem que dá para deixar, né? Vamos lá. Uma dúvida. Essa polícia aplica somente a cookies? Fernando, essa política, na verdade, ela se aplica a qualquer tipo de coleta desses dados, né? Na verdade, a gente utiliza bastante o exemplo dos cookies porque ele é um exemplo mais próximo daquilo que a maioria das pessoas tem acesso e tem noção, né? Mas, na verdade, todo tipo de coleta de dado e de informação, ele é imprescindível que seja dado o consentimento, né? Salvo aquelas exceções das bases legais. E essas questões de que o consentimento tem que ser dado de forma expressa, ele também serve para qualquer tipo de modo de armazenamento, não só por cookies. Tem que ser tudo muito claro. Como eu disse antes, o princípio, além da necessidade, né, que é um princípio importante, uma das coisas que leva muito e norteia tanto a lei europeia quanto a LGPD é justamente a transparência, a clareza de como vai ser feita essa coleta, para qual finalidade e por quanto tempo, tudo mais, aquilo que eu falei, para o titular. Ela tem um ar de código do direito do consumidor, porque ele leva em consideração que a pessoa que está nessa relação, ela é a parte mais frágil, né, dessa relação. Então, ela tem que ter tudo muito especificadinho, muito claro e objetivo, e todo o tratamento daquele dado que é dela, né, esse dado pessoal, ele é de titularidade da pessoa, ele tem que ser fornecido expressamente. Não sei se quiser complementar aí mais alguma coisa. Oi, Lucas, tudo bem? Boa noite. Estão me ouvindo bem? Tô. Não, é mais a questão a dúvida mesmo, o teor dela seria na questão do aceite, aquele que o usuário precisa dar no navegador dele, né? Que no caso, por exemplo, o sistema ali da empresa, a gente não faz uso do cookies atualmente, mas a gente está trocando por outra tecnologia, né? Sim. Aí que vem essa questão, né? Será que eu precisaria informar o usuário que a gente está usando uma tecnologia que está no navegador dele armazenando dados, né? Não no nosso servidor, né? Mas no próprio cliente, né? Dizendo, especificando, né? Assim como os cookies, né? Talvez Sim. seja interessante, né? Pela transparência, né? De qualquer forma, né? Sim, Mas, de qualquer forma, sim. Até ia comentar contigo. Vocês trabalham com site mesmo, né? isso, Ele atualmente acessa. estamos migrando. Antigamente era aplicativos, né? Tá. Nativos. E nesse caso, os dados são coletados para personalização da navegação ali e preferências Isso, do próprio navegador. alguma questão de autenticação também, né? Assim como normalmente o cara usa, né? Os Uhum. cookies. Né? Talvez, por não ser uma coisa que está dentro do teu site, sim, dentro do navegador, tu não precise trazer isso destacado no início quando ele entra ali. Mas essa informação, ela é coletada mesmo sem o cadastro? Na Só na verdade, navegação? é só depois que ele já faz o login, né? Tá. Então, isso aí vai ter que estar claro dentro da política de privacidade. Entendeu? Uhum. Porque os cookies, na verdade, eles servem tanto para usuários quanto para visitantes, né? Por isso que eles estão ali destacados no início, porque mesmo que eu não faça um cadastro no site, vai ter dados meus que vão ser coletados através dos cookies, né? Ah, perfeito. Não, agora ficou mais claro. Então tem a ver mais Entendeu? com o visitante nessa questão específica, né? Isso, mas igual, obviamente, ele vai ter que dar esse aceite. Lógico, se for um dado essencial, vai estar dentro da política de privacidade dizendo como é que vai ser coletado esse dado, para qual finalidade ele é, a forma como ele é coletado, mas tem que estar previsto lá.
Sim, sim, não, perfeito. Agora ficou bem claro. Legal. Muito obrigado. Capaz? Mais alguma dúvida, alguma contribuição? Esse momento é punk, né? Porque a gente nunca sabe se as pessoas ficaram com dúvidas, se ficaram assustadas, se entenderam tudo. Mas é isso aí, pessoal. Quem tiver alguma dúvida também depois, quiser me mandar, sem nenhum problema. Bom, eu penso que compreenderam tudo, Lucas. Acho que não vai haver mais nenhuma pergunta. Com certeza é uma questão que vai surgir no decorrer do tempo, né? À medida que as pessoas vão projetando e modulando os negócios, agora com esse pensamento que é imprescindível, né? De estar adequado o mais próximo possível da lei. Então, surgindo qualquer dúvida, como eu já disse, fico à total disposição aí para tentar responder. Ótimo, Lucas. Então, eu te agradeço. Foi uma excelente explanação do conteúdo ali em si. Agradeço a todos os presentes. Obrigada, Maurício, ali pelo apoio. Tá? E agradecer em nome da Agitec, em nome das incubadoras, em nome da Coordenadoria de Empreendedorismo, à disposição e disponibilidade, enfim, toda a atenção que a equipe de vocês está dando a essa parceria, né, desse curso que está sendo ministrado durante esses dias aí. Então, fica meu boa noite, né, para todos vocês. A gente se encontra no nosso próximo, a nossa próxima atividade. E muito obrigada, Lucas. Obrigada pela fala, obrigada pela disponibilidade, obrigada por estar, então, participando aí dessa parceria. E o pessoal também está agradecendo ali para ti no chat, tá? Legal. Valeu, Fernando. Obrigado, pessoal do Agitec aí pelo convite. Valeu, Lucas. Show. Valeu, Maurício. Boa noite a todos e precisando, estamos aí para conversar. Obrigada. Abraço e boa semana para Show. todo mundo. Boa noite. Abraço, igualmente.